Olá, estamos de volta aqui no nosso canal Reflexão e Ação para mais uma reflexão do Evangelho do Dia. E o meu nome é Adilson. Eu sou Sônia. E hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. É véspera da festa de Nossa Senhora de Fátima. Amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, muito obrigado pela participação de vocês conosco. Mais uma vez, vamos refletir na palavra de Deus, que conforta, que nos ajuda a crescer como pessoas, nos ajuda a crescer espiritualmente e que orienta a nossa vida, né? É verdade. Então, vamos começar invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje, mais uma vez, é tirado do livro de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Né? Dizendo que depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus lhes disse: então, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. É isso que a gente medita sempre, que todos os ensinamentos evangélicos, todas as normas, já nos proporciona essa felicidade aqui na Terra. Aqui é onde ainda não é o paraíso, né? Porque a gente será feliz? Porque a gente estará fazendo as coisas certas, né? O Evangelho, ele ajuda muito a formar a nossa consciência, né? Isso é verdade. Ajuda a formar a consciência, quer dizer, você ser uma pessoa justa, coerente, prudente, ter atitude certa, na hora certa, no momento certo. Então ele dá pra gente assim toda uma norma de vida, né? Por isso muitos dizem que Jesus é um grande psicólogo, né? Isso é verdade. E outra coisa também que essa passagem faz eu meditar
é sobre a importância da humildade, do quanto é importante para a gente reconhecer que somos pequenos, que somos apenas servos, que não estamos acima do nosso Senhor e, consequentemente, não estamos acima de ninguém. Estamos todos no mesmo nível, somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Aliás, muito pelo contrário, Deus diz que quanto menos você se sentir diante de Deus, diante dos homens, quanto mais você se diminuir, mais você vai ser engrandecido. Por isso, no Evangelho das Bem-aventuranças fala assim, né? Que os humildes, né? Os humilhados serão exaltados, né? Quer dizer, esse Evangelho tem uma série de bons... São 12, né? O Sermão da Montanha também chamado, né? As Bem-aventuranças. São 12 atitudes, né? Que diz que a gente deve ser e qual vai ser a nossa recompensa, né? Na verdade, assim, o Evangelho nos ensina como fazer o certo e o Senhor promete que no final nós vamos receber, como ele diz no Apocalipse, né? Sede fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então, e ele fala também, tudo bem que aqui fizer, né? Jesus no céu vai premiar, mas aqui já na terra ele vai dar, né? Então, o Evangelho, assim, ele nos incentiva a fazer o bem e o Senhor deixa bem claro que ele não deixa de ver o bem que nós fazemos. E nós não fazemos o bem para aparecer, para ser melhor, não. Nós fazemos porque a gente descobre que há uma felicidade muito grande em servir, né? Realmente. Até não se encontra isso na Bíblia, né? No Novo Testamento. Mas São Paulo fala isso no Atos dos Apóstolos, né? Que Jesus disse que a maior felicidade está em servir, né? Exatamente. E é bem interessante, como o próprio São Paulo fala, que a gente deveria ser fiel às tradições, porque nem tudo que Jesus falou, isso já foi São João que disse, que nem tudo que Jesus fez e falou está escrito no Evangelho. Então tem muita coisa que nós sabemos porque chegou até nós pela tradição oral, né? Sim, é verdade. Em outra passagem também, Jesus sentencia: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Quanto menos a gente se considerar, maior vai ser a nossa recompensa no céu. Se a gente realmente souber viver uma vida humilde, reconhecendo o nosso papel de servo, reconhecendo que nós não somos nada, que tudo que nós sabemos, na realidade, não sabemos coisa nenhuma, porque quem sabe realmente é Deus. E se a gente, às vezes, até pode falar alguma palavra boa, ou bonita, ou um discurso que chama a atenção, mas tudo isso não pertence a gente, tudo isso pertence ao Senhor. Na verdade, nós somos como diz Jesus, né? Tudo que você fizer de bem, eu às vezes gosto de refletir isso, né? Tudo que você fizer de bem, tudo que você fizer para os outros, tudo que você cumprir, né, de missão durante o seu dia, mas para no final do dia você se considerar que você não passou de um servo inútil. E não fiz mais do que a minha obrigação. Não fiz mais do que a minha obrigação. Então é isso, assim, para a gente não se vangloriar porque a gente fez coisas boas, né? Mas para a gente sentir isso, somos servos inúteis. Me lembro também do Frei Luciano, né? Ele é uma inspiração, assim, ele marcou a nossa vida tanto que não tem como ser cristão hoje e esquecer dele, né? E eu sinto um carinho muito grande por ele e sei que ele está vivo no reino de Deus. Ele dizia isso, Senhor... Roga por nós. Frei Luciano, rogai por nós. Ele dizia assim, Senhor, eu não passo de um servo inútil. E me lembro, né, a primeira vez que eu ouvi isso, eu não tinha entendido muito bem, não. Servo inútil?
Para mim todo servo era útil, mas é o conceito que a gente deve ter de humildade, achar isso. Eu não fiz mais que a minha obrigação, eu não fiz mais o que eu tinha que fazer. E realmente, né, a gente se sente assim, a gente sente isso, é do fundo da alma mesmo que eu tô falando. Não tem como sentir outra coisa, né? Porque a gente não é nada, a gente realmente só é um instrumento. Do pó nós viemos e ao pó retornaremos. Não tem aquela música que você gosta, Dust in the Wind? Nós somos poeira no vento. Nada mais do que isso, somos poeira no vento. Agora mesmo estamos aqui, daqui a 1 hora pode ser que não estejamos mais aqui. Ninguém sabe, por isso a gente deve de viver bem a nossa vida, o nosso dia, né? Ser feliz agora, a gente está vivendo nesse momento, né? Procurar viver cada momento intensamente. Seja assim, intensamente. Mesmo que, assim, esse intensamente, a gente sabe que nós temos a nossa luta diária, temos obstáculos, mas temos sofrimento, ficamos desapontados, também podemos desapontar alguém, mas o viver intensamente significa, assim, estar com o nosso espírito em sintonia com Deus, né? E procurar fazer o melhor de nós em cada momento, em cada minuto da nossa vida. Isso mesmo. Porque Deus nos ajuda, Deus nos inspira, Deus nos instrui, Deus nos guia. O Senhor é tudo pra gente. É verdade. Ele é mesmo. Nós temos certeza disso. Mesmo que a gente ainda esteja assim, muito longe, né, de ser aquilo que Deus espera que a gente seja, mas temos certeza que o Senhor é tudo na nossa vida. Tivemos muita experiência com Deus, que às vezes a gente pensa assim, eu falo para o Senhor, eu nem te pedi que me desse tanta prova como tem me dado. Nunca pedi, eu já pedi sim, que me desse fé, porque eu já tive um momento da minha vida que eu estava a ponto de largar a catequese quando nós começamos lá, né, em 82, mas aí eu pedi, me dê uma razão para que eu não deixe a catequese, para que eu fique firme. Aí eu tive a razão, né, e o Adilson também. Então, nós somos muito felizes, nós sabemos, como diz São Paulo, eu sei em quem eu confiei, eu sei aonde eu pus a minha fé, eu sei quem eu sigo, eu sei. Posso não ser santa ainda, mas eu sei que eu devo ser. Então, somos felizes de sabermos que estamos no caminho, pelo menos estamos no caminho, né? Estamos indo em direção a morada do Pai, se Deus quiser, e jamais saiamos, né, desse caminho, porque a pior coisa que poderia acontecer para a nossa alma seria a gente se desviar do caminho de Deus. Não adianta nada, assim, você fazer tantas coisas boas, ser fiel, ser um servo inútil, mas depois perder a fé, e chegar no final, largar tudo, né? Tudo. Por isso que no Apocalipse Jesus fala, sede fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então, temos que ser fiel até o fim, não é ser fiel por um período, por um momento, né? A gente, essa que é a nossa maior luta, né? Porque é muito difícil. Nós somos um casal considerado exemplo, muitas pessoas gostam da gente, nos ouvem, dizem que nos completamos, temos uma família, temos 3 filhos, mas temos nossas lutas. Graças a Deus, assim, sempre superamos as dificuldades. Entre nós sempre superamos, porque entre nós está o Senhor. E sempre juntos fazemos oração, falamos das coisas de Deus. Então, a oração está sempre presente no meio de nós. Mas não quer dizer que somos iguais,
que não podemos discordar de alguma coisa. Não quer dizer que a gente tenha uma família perfeita. Não, nada disso. Estamos rezando muito pela conversão dos nossos filhos, muito mesmo. Só o nosso filho mais velho que é dedicado à igreja. Os outros 2 saíram da igreja, não vão mais. Então, o que nós mais queremos é que eles voltem. Apesar deles terem bons sentimentos, mas estão na fase do desviados, né? Parece que sempre alguém tem essa fase. Nós não conhecemos essa fase porque a gente era antes, né? Até os nossos 21 anos de idade. A partir de 21 anos de idade foi quando assumimos a nossa fé, foi quando nos tornamos católicos. E tornamos e continuamos aí. Graças a Deus. E às vezes não, eu vou dizer, é fácil? Não, é difícil? É. Às vezes é difícil, às vezes é até triste, sabe? Que às vezes as pessoas nem te conhecem, não ouve o que você está falando, não sabe quem você é, mas eles fazem uma ideia de você. Julgam, né? Julgam a gente, tá entendendo? E ainda mais assim, nós que somos pessoas que estamos sempre expostas, né? Falando para as pessoas. Então, quantas vezes já fui julgada que nós éramos, como é que é? Porque a gente tinha conhecimento, que a gente se sentia cheio do conhecimento. E nós nunca fomos assim. Se fôssemos assim, a gente estaria fazendo justamente o contrário do que Jesus nos exorta. Aquele que quer ser exaltado tem que se humilhar. E a gente não estaria, então, nesse caso, nos humilhando, né? Se a gente realmente... Chega um ponto na vida que com o Evangelho nós aprendemos isso. Eu aprendi com o Evangelho, assim, olha, é claro que o fruto, pelo fruto você conhece a árvore. Tá entendendo? Pelo fruto você conhece a árvore. Jesus fala, uma árvore boa não dá mau fruto. E uma árvore má não dá bom fruto. Então a gente conhece pelo fruto, mas a gente, então, todo mundo enfrenta certa dificuldade. Então a gente já enfrentou essa algumas vezes, mas o mais interessante é que nunca foi com pessoas que convivem conosco, que participam do nosso grupo, que nos conhecem, sempre aqueles de fora que faz uma ideia, né? Por isso, assim, isso também aprendemos muito, porque o Evangelho fala, não julgueis para não seres julgados. Na mesma medida que medides, será medido. Então, é algo que a gente tem que estar sempre nos policiando para não olhar uma pessoa e já achar que a pessoa é do jeito que nós estamos vendo, porque a aparência engana. E para conhecer alguém, tem que fazer isso, tem que ouvir o que a pessoa está dizendo. Tem que conhecer a pessoa, porque quando ela diz e você vê automaticamente o que ela faz, aí você conhece a pessoa. É pelo fruto que se conhece a árvore. E tem também aquela questão, como Jesus mesmo disse, são muitos os convidados, mas poucos os escolhidos. Nem todos vão acolher as suas palavras, nem todos vão querer aceitar aquilo que você ensina, aquilo que você procura espalhar, né? Mas essa questão também, você terminou? Desculpa aí. Mas essa questão aí que Jesus fala assim, olha, se o próprio Cristo, só a gente vê a vida dele que todo mundo conhece, todo mundo que quer conhecer, conhece, tá aí, né? Pública. Que ele fala, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Então, por isso que Jesus falou desde antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou, né? Então, Jesus, ele falou que ele conhecia, eu li aqui, eu ouvi, né, quando ele leu, e eu fui acompanhando, que não fui eu que li, que Jesus falou assim, que ele conhecia aqueles que ele escolheu. Ele sabia muito bem quem eles eram. Então, o Senhor nos conhece, Ele sabe quem somos nós.
Ele nos conhece a fundo. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Porque é isso, né? Porque Jesus teve uma vida toda profetizada. Tudo que ia acontecer com ele já tinha sido dito, né? Eram os sinais. É interessante a maneira figurativa em que Jesus está narrando a traição de Judas, né? Porque na realidade aí ele está se referindo a Judas, o traidor. E levantou o calcanhar significa quando você vira as costas para alguém e você começa a andar, você levanta o seu calcanhar para poder andar. Então é interessante como Jesus usa dessa linguagem figurada para demonstrar a traição de Judas, né? Como se ele tivesse virado as costas para Jesus e saiu andando, quer dizer, levantando o calcanhar para ir embora. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Assim faz sentido. Levantou o calcanhar, assim, eu sabia que era uma atitude de traição, mas não sabia o significado desse termo. Porque você vira de costas para a pessoa e vai embora, e vai andando. Quer dizer, quando você anda, o seu calcanhar vai levantar, né? O calcanhar é a parte de trás, né? A parte de trás do pé. Então, primeira vez que você fala isso, é a primeira vez que eu escuto e que entendo e que faz sentido. Bom, é isso, né? Mas, olha, quem me recebe aquele que me enviou. Então, mais uma vez, Jesus está dando um testemunho que ele foi enviado. Mais uma vez ele está dizendo que ele foi enviado, né? E da mesma forma ele envia-nos nós todos. Ele falou e ele disse, ele nos envia, e quem recebe a gente, né? Quem recebe a palavra de Deus não é ele que recebe, é o Pai. É isso que ele falou aqui, né? Quem o rejeita o Pai. Então, é bem interessante como é a família da Santíssima Trindade, né? Como que existe mesmo, cada um tem o seu lugar, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Exatamente. Bom, a gente ficaria aqui até amanhã falando, né? Mas devemos de parar por aqui, já temos 23 minutos e pouco, quase 24 de reflexão. Passa rápido. Até quando a gente revê o que nós gravamos, a gente percebe, foi tão rápido, né? Verdade. Mas estamos então ficando por aqui, né? Que nesse dia, né? Nessa nova oportunidade que o Senhor está nos dando, que a gente seja realmente feliz com essas notícias evangélicas que alimentam a nossa alma, que nos fazem feliz, né? Amém. Desejamos a paz de Cristo para nós, nossa família e para o mundo inteiro. Amém. Principalmente para os lugares que mais está precisando de paz nesse momento. Que assim seja. Então, se inscreva no nosso canal, deixe um joinha e obrigado. E até amanhã. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.